Mandei até para ele o link lá. Eu falei, ele deve estar entrando por aí. Deixa eu aqui aumentar aqui. Bom, então vamos começar então. Deixa eu dar o share. Aí. Está aparecendo aí o slide? O folder, tá, né? Sim. Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos aí para a nossa terceira live, né, sobre dor crônica, né? Nós tivemos a aula de dor neuropática, né? Depois tivemos fibromialgia, e hoje vamos encerrar esse ciclo falando de lombalgia e dor pélvica. Dor pélvica, basicamente, é a endometriose, que vai ficar aí a cargo da Caroline Abraão, e eu e o Douglas vamos falar um pouco sobre lombalgia, né? A lombalgia, que é a dor crônica mais comum, talvez seja a lombalgia, né? Acho que 7 ou 8% da população mundial tem a lombalgia, que tem várias causas, né? Má postura, falta de exercício, às vezes um pouco de perda de tensão muscular dos músculos paravertebrais, né? Artrose, as hernias de disco, as radiculopatias, né? E tem várias causas aí que o Douglas vai falar um pouco sobre elas, né? Um pouquinho a mais sobre elas. Então, como toda dor, se você tem a dor aguda, que não é a nossa conversa é mais sobre a dor crônica, define-se praticamente toda dor crônica, aquela dor que persiste por mais de 3 meses. A definição, né? Então, aquela dor que é persistente, seja ela qual for, né? Aí passa a ser um tipo de dor crônica, o que, o que já caracteriza uma certa gravidade no sentido do tratamento, né? Então, quando a dor cronifica, se a pessoa tem um motivo para dor, tem uma coisa instalada, é sempre muito mais complexo para se lidar do que uma dor que é aguda, às vezes é momentânea, né? Mas então, a dor crônica é a fibromialgia, as enxaquecas, as neuropatias, né? O herpes zoster, quando persiste, né? E tantas outras. E deixa eu passar aqui isso. Então, eu vou falar sobre a naltrexona, rapidamente, sobre o DMSO, que é injetável, venoso, né? E sobre a ozônio. Então, a naltrexona, né, que está na medicina desde a década de 80, começou a usar a naltrexona, inicialmente pacientes com câncer, depois descobriram a ação da naltrexona sobre a dor. Ela atua em receptor opioide, né? E a naltrexona é conhecida em doses baixas, vocês conhecem. É conhecido como low dose naltrexona. Agora tem a ULDN, que é ultra low dose. Então, ela atua no receptor opioide, naquele efeito de hormese, né? Que é pequenas doses faz efeito maior, grandes doses não faz efeito. O efeito é hormético, né? E ela atua no receptor opioide, que é um receptor que, além da dor, que é a liberação de as endorfinas, a nossa morfina, né? Também controla o sistema imunológico. Por isso que a naltrexona acabou sendo muito útil, né, em doença autoimune. A gente usa muito ainda doença autoimune, né? Inclusive na doença autoimune que é acompanhada de dor, tipo a reumatoide, também sobre a fibromialgia, que hoje também é possivelmente uma doença autoimune também. Então, a naltrexona, como ela tem esse efeito de liberar opioide, então, claramente, ela participa tem um efeito analgésico. E, além disso, a naltrexona, ela tem um efeito anti-inflamatório, que é bastante importante nas dores crônicas. Então, ela tem um efeito de liberação, de redução de citocina inflamatória, aumento de citocina anti-inflamatória, inclusive, também ela tem uma ação no sistema nervoso central, ela tem uma ação na micróglia, que é o macrófago do sistema nervoso central, a micróglia, né? Que também participa de processos de dor crônica.
E ela também tem uma ação sobre os mastócitos, que é uma célula muito mais conhecida como liberador de histamina, mas o mastócito libera também muitos outros compostos, né? Prostaglandinas, etc., que também podem, em determinados quadros, fazerem parte do quadro de dor. Então, a naltrexona, ela é bem interessante. É interessante mais ainda que ela tem muito pouco efeito colateral, quer dizer, ela é liberada, vocês conhecem, para tratar viciado em morfina, em álcool, né? E uma dose alta, 50 mg por dia. Essas low dose não passam de 4,5. Alguns autores chegam a falar até 6,5 miligramas. Então, essa dose pequena é que dá esse efeito de liberação de opioides, que controla tanto o sistema imune quanto também a dor. E, ultimamente, é, tem sido, começou mais ou menos uns 4, 5 anos, talvez, o uso de doses menores ainda, que ela vai de 1,5 a 4,5 para controlar a doença autoimune. E no câncer, por exemplo, se usa essa dose, de 1,5 a 4,5, 4,5, sendo 4,5 a dose melhor, né? Na doença autoimune. Mas quase 5 anos atrás começaram a surgir alguns trabalhos apontando que a ultra low dose, certo? Por exemplo, com 0,1 miligrama, é um protocolo, né? Poderia ter efeito interessante sobre dor crônica, mais do que a low dose. Então, a ultra low poderia ser interessante. Então, realmente, eu tenho começado, em alguns pacientes com dor crônica, a usar a dose a ultra low, né? Ela tem um protocolo que a gente começa com 0,1 miligrama, que é quando você começa a naltrexona para tratar câncer ou doença autoimune, começa com 1,5 miligrama dose única, noturna, né? Já que o controle imunológico dos receptores opioides é noturno, né? Quer dizer, o sistema imune, o apogeu do sistema imune ocorre à noite. Então, a gente sabe que vários acontecimentos ocorrem pela madrugada. A liberação do GH, a liberação da melatonina, a liberação do sistema opioide, do seu controle imunológico. É mais à noite do que durante o dia. Então, na doença autoimune, a gente sempre passa com a dose única noturna. Mesma coisa no câncer. Minha experiência aí é bem maior do que na Ultra Low. A Ultra Low, o protocolo, ele é 2, 3, 4 vezes ao dia. Está espalhado pelo dia. Então, é um outro conceito, né? Muda aí o conceito. E aqui é mais ou menos o protocolo que a gente usa, né? Que foi publicado ainda no estudo piloto, né? Então, repare que começa com 0,1 miligrama e vai aumentando, né? São vários dias, depois passa para 2 vezes, depois passa, quer dizer, vai aumentando a dose até o paciente perceber melhora da dor. Então, quando a dor melhorar, ele pode continuar aumentando um pouco, mas aí se ela permanecer com o mesmo nível de melhora, ele retrocede a primeira dose que sentiu melhor, para não ficar tomando dose maior. Então, ele vai tomando, aí, por exemplo, vamos supor que ele esteja aqui no 10º dia, tomando 0,2 miligramas, né? Numa dose 0,1, 0,1, 0,1, hipótese. Aí, sentiu melhor aí, tá? E depois ele pode aumentar, como vocês estão vendo aqui no dia 11. Mas se não houver acréscimo da melhora, ele voltaria para a dose anterior. Isso mais ou menos é empírico, né? Estão percebendo isso no paciente. Então, na dor crônica, eu tenho optado mais por um protocolo desse tipo do que propriamente aquela dose inicial que a gente usava, o mesmo esquema que se fazia para doença autoimune e câncer, se projetava também para dor. Parece que esse nível de zero, de ultra low, pode ser mais interessante para dor crônica. Então, a Trexona é uma dose segura, ela, ela só tem uma contraindicação absoluta, que é o paciente tomando imunossupressor, mas eu, porque ela vai melhorar, ela vai ativar o sistema imunológico, que não interessa o paciente transplantado tomando imunossupressor, tá? Ela pode ser misturada com pacientes tomando biológicos,
para doença de Crohn, reumatoide, não há problema nenhum. Eu não sei ainda se essas ultra low atrapalharia no paciente transplantado, porque possivelmente já não vai mexer no sistema imunológico, mas ainda tem que investigar, continuo respeitando esse parâmetro. E claramente não deve ser usado em gravidez, tá? E tem uma droga muito barata, R$ 30, R$ 40 por mês, tratamento, né? Efeito colateral, a low dose, que é 1 miligrama e meia, 4 mil, praticamente é isenta de efeito colateral, com exceção de alguns pacientes que reclamam de sono, de perturbação do sono, e ela é à noite. Essa ultra low não, essa ultra low se emite pelo dia, então ela praticamente é isenta de efeito colateral. Então, fica uma arma bastante poderosa. E pode ser misturada com qualquer coisa. Você pode misturar com analgésicos, com mesoterapia, ozonoterapia. O que você estiver fazendo no paciente pode ser essa ultra low, e mesmo a low dose pode ser misturado com qualquer tratamento. Não há incompatibilidade nenhuma, tá, em relação a. Tá. Uma outra arma muito antiga e muito boa, né? Até um colega, eu contei, fui no congresso agora, né? Um colega lá, que é o meu querido amigo Armed, lá de Brasília. Armed, sempre quando eu brinco assim, ele é um médico, ele foi para a China há 30 anos atrás, por aí, para aprender medicina chinesa. Voltou 20 anos depois, ficou lá 20 anos e aprendeu e chegou a ser professor de faculdade lá para ensinar os chineses medicina chinesa. Você imagina aí o conhecimento e a genialidade dele. Eu estou contando isso que ele me contou no Congresso. Arthur, você me comentou comigo que há 20 anos você tinha um livro sobre demenció. Você tem mesmo esse livro? Manda a fotografia dele, que eu queria pesquisar. E encontrei o livro aqui em casa, encontrei hoje o livro aqui em casa. Mandei até a fotografia para ele, um livro bem antigo de MSO. Deixa eu ver aqui a data dele. 1993. Foi praticamente quando eu entrei na Horta. Eu entrei na Horta em 89, 90. Então, em 93, do Morton Walker, é um livro aqui de MSO, que é uma grande arma terapêutica para dor. Então, o DMSO venoso, né, a gente mistura um soro glicosado e volume, né, não é miligrama, é volume, bota 10, 12, 14, 16 ml, junto com magnésio e complexo B e C, e é muito bom para dor em geral, dor de artrose, epicondilite e tudo. Em função de dor lombar também, né? Principalmente dor lombar causada por hérnia de disco ou produção de disco. O DMSO é excelente. E outros efeitos que ele tem, né? Integrador de oxigênio, fluxo sanguíneo, isso tudo ajuda, né? Numa recuperação. E ele também é relaxante muscular. Então, quer dizer, mais ainda, né? Então, no processo inflamatório de músculos paravertebrais, um relaxamento muscular vem de bom tamanho. Também é praticamente isento de efeito colateral, de contraindicação, DMSO, né? Tem aquele cheiro de milho, né? Que todo mundo conhece. Então, ele é muito. Talvez fosse lá na clínica o que eu mais compro, né? De todos os injetáveis, o DMSO é muito usado porque ele realmente é efetivo. Ele tem essa coisa do cheiro de milho, que realmente você vai tratar um profissional liberal, um bancário, um comerciário, é complexo, fica fedendo a milho. Mas aí, às vezes, eu deixava essa pessoa para uma sexta-feira de tardinha, marcava um soro, deve fazer 2 semanas, né? Mas aí, esse público especial eu fazia assim, na sexta-feira, eu ia lá. Aí, no domingo, eu já estava melhor, eu podia trabalhar na semana seguinte. E aí depois surgiu o tal do MSM, metilsulfonilmetano, e tem um efeito, mas não é igual ao demenciol. Claramente não é, mas é aquela pessoa que realmente não pode, o soro com MSM, metilsulfonilmetano, também tem um efeito analgésico, mas é mais pobre em relação ao efeito do demenciol. Então, vocês estão vendo aqui, ó, osteoartrose, reumatoide, espondilite anquilosante, artrite inflamatória, hernia de disco, né? Então, ele tem um efeito analgésico geral, né? E também tem efeito também antifúngico, antivirótico, mas eu não indico para essas situações. É mais como anti-inflamatório e como analgésico, né? Ele é muito interessante. Aí tem várias indicações em relação à dor, a fibromialgia,
as miosites, tendinite, síndrome do túnel do carpo, né, polineuropatia, ciatalgia, tem vários polimiosites, né? Essa cistite tercial que é um caso à parte, é injetado direto na uretra, né? Então, o Demensor é muito seguro, ele é bastante seguro para uso, né? E aqui é um protocolo que a gente usa, vai ser muito bem explicado no curso, como usa aqui para artrose, reumatoide, espondilite anquilosante e colagenado. Então, ele sempre trabalha com ml do DMSO e vai. Na prática, usa 10, 12 para começar, 14 ml, com sulfato de magnésio. Magnésio é interessante, como vocês viram numa aula, nós falamos, magnésio é analgésico por si mesmo, né? Ele é um bloqueador de canal de cálcio. Então, o cálcio glutamato, né, o receptor do glutamato é um receptor para cálcio, né? Então, o cálcio, quando entra na célula, via glutamato, ele vai fazer com cofator de várias proteínas, né? Então, está ligado à memória, né? O glutamato, é ativador cerebral, então, mas também está ligado ao estímulo álgico. E o magnésio é um bloqueador natural. Então, vocês viram, isso é a forma de enxaqueca com magnésio. Então, o magnésio é sempre muito interessante incluir o magnésio quando você vai fazer qualquer tipo de terapia que inclui dor. Magnésio junto com a vitamina B6, né? Que a B6 e o magnésio são cofatores para todo o que é neurotransmissor. Todos, GABA, serotonina, dopamina, NOR, todos eles precisam do magnésio e aí também do metilfolato, né? Porque são cofatores dessas reações químicas, né? Então, particularmente, o demissão é muito útil na área de disco. Sem dúvida, o melhor efeito, é um efeito até meio mágico. Depois dizem que os antes é mais raro, né? Atender. Mas a hernia de disco ou protusão é muito comum. Então, é impressionante o efeito do demissão, aí misturado com a colchicina venoso, né? Venosa. Realmente o efeito é muito interessante ter isso na clínica, aprender essa técnica, né? E o metilsulfonilmetano, ele é bem, pode ser usado de qualquer maneira, né? Retal, endovenoso, cutâneo, oral também, na dose de 150, 200 miligramas 2 vezes ao dia. E ele fica aí menos potência, mas com essa possibilidade de ele poder ser usado junto com a qualquer hora, né? Qualquer dia, se não tem esse problema do cheiro. E a baicalina também, que é um anti-inflamatório interessante, atua em toll-like receptor, também você pode fazer uma mescla, né, entre várias, são várias mesclas que pode fazer. Pode usar cúrcuma também, que a cúrcuma também tem efeito analgésico interessante. E tem ela venosa já no Brasil, né? Tabacalinho, metilsodimetano, tá lá, B6, ó, B6, né, magnésio, né? Para poder botar magnésio aí sem problema nenhum. A taurina estimula o GABA inibitório, então pode fazer um acréscimo, a dor sempre traz uma angústia, um sofrimento, né? Então poderia fazer também. Então você vai ter, ele tem vários protocolos para várias situações, tanto via oral quanto endovenosa, tem os protocolos que a gente tem, né? Terminando aqui a minha parte, uma atenção da ozonoterapia. O ozônio é bem interessante, né? O ozônio foi liberado pelo Brasil, pelo Congresso Nacional, então é a lei federal, a lei do Brasil, depois assinada pela Presidência da República, e agora o CFM, ele protocolou, né, que é assim, pode para processos inflamatórios, você vai dizer que tal, e agora incluiu a dor. Então, ele incluiu a dor como indicação para ozonoterapia. Então, de qualquer maneira, a única falha para mim na lei foi abrir para todo tipo de profissional da saúde. Então, fica meio aquela coisa assim, que outros profissionais, às vezes, sem diagnóstico preciso, sem uma habilidade, um treinamento melhor, estão fazendo ozônio, porque é um profissional de saúde, não médico, né? Então, a gente fica assim, meio receoso, mas a lei é essa, o que importa para a gente é que a gente pode usar o ozônio, e as máquinas hoje, uma máquina, não vou fazer propaganda aqui, mas uma máquina, você já tem Anvisa, e que é fundamental, porque às vezes você está usando uma máquina sem Anvisa, como qualquer coisa no consultório ou na clínica, tem que ter Anvisa. Então, o ozônio hoje é liberado e a máquina e algumas máquinas têm Anvisa, que isso é fundamental para você. Bom, o ozônio, então, uma revisão recente, 2022, do ozônio, então, o que ele é? Ele libera antioxidantes,
né? Quando ele penetra, reage com a hemácia, libera NRF2, que está sempre envolvido, os ativos envolvidos, e é um anti-inflamatório. Aí tem talvez um efeito analgésico ele não totalmente compreendido. Então, ele pode ser feito em caso de lombalgia, o gás puro, não é endovenoso, é o gás puro, baixo concentração 4, começa com concentração de 4, 5, bem baixa, menos é mais, né? Depois você pode ir aumentando e pode injetar na paravertebral, no total dela, né, toda, por exemplo, pegando 4, 5 corpos vertebrais, uns 10 centímetros de cada lado, uns 10 ml, né? Então, uns pontinhos, é como se estivesse fazendo uma mesoterapia, é um pouquinho mais profundo, pegando músculo, né? Do ozônio, pode ser interessante. Quem tem habilidade, treinamentos, já tem, faz dentro do disco, né? Faz guiado por imagem, injeta ozônio intradisco, e os resultados têm sido bastante interessantes. Então, fica uma outra arma. Você tem arma oral na dor, tem arma venosa, tem ozonoterapia, então a gente tem bastante coisa, ok? Então, tudo isso, agora depois de mim vai entrar o Douglas, não sei se o Douglas já entrou aí, tudo isso vai ser treinado, né, de forma melhor, maior, nesse nosso curso, que vai ter uma aula, vai ter uma parte teórica, 18 de julho, é o dia inteiro, de 8 às 17 horas, de 8 às 18, cada um vai falar pelo menos 4 horas. Eu, Douglas ou 3 horas cada um. Eu, Carolina e Douglas, cada um na sua área. Vamos falar. Então, vão ser praticamente 8 a 9 horas de aula teórica, do 18 de julho. Essa aula vai ficar gravada para você poder reassistir essa aula quantas vezes for necessário, até o dia da aula prática, em 1º de agosto. Estamos em São Paulo, na clínica do Douglas, na clínica especializada em dor. Então, lá nós vamos ter uma aula prática com soroterapia, com a paraterapia neural, com a mesoterapia e outras técnicas, um dia inteiro também, começando às 8 até as 5 da tarde em São Paulo. Tá bom, pessoal? Então, isso aí já está no site. A inscrição mais cedo faz um preço ficar um pouco melhor. Tá aí o QR Code. Caroline, tá aí? Pô? Então, eu acho que quem lida com dor, e todo médico deve ter, porque você pode ser, ou você não necessariamente um especialista em dor, mas você, ou os pacientes têm dor. Dor é o sintoma mais comum que aflige a todos nós, né? Principalmente a dor crônica. Você está aí, Carolina? Eu estou aqui, mas cadê o E o Douglas? Douglas? E o Douglas Estou entrou? aqui. Apareci, Então não? vai, então eu tinha combinado com a Carolina, Douglas, então você fala agora e a Carolina termina. Tá, Tá então tá bom? bom. Que aí você já continua o assunto de lombalgia. Depois a Carolina vai falar de dor pélvica. Boa, Então boa. eu vou tirar aqui a minha aula, então. Pronto. Tá ótimo. Bom, Valeu. Um abraço. um abraço, professor. Tô aqui te ouvindo. Maravilhoso. Bom, primeiramente, boa noite para os colegas, né? É uma satisfação juntar um grupo na segunda-feira. Aqui em São Paulo tá frio pra caramba e poder reunir um grupo seleto que está a fim de estudar temas que fogem um pouco, ou pelo menos terapias que fogem um pouco daquilo que a gente aprende na graduação. Estou vendo aqui Marco Martins, e todo o grupo, Carol, professor. Falar de lombalgia é algo muito interessante, né, pessoal? A gente está falando de algo que a gente tem em casa. Quando a gente não sente, alguém próximo da gente já sente ou já sentiu. A lombalgia realmente é democrática, né? 80% dos adultos vão ter lombalgia em algum momento da sua vida, 10% vai se tornar portador crônico dessa crise, né, desse processo na coluna, que é a principal causa de afastamento ao trabalho no mundo, né? A gente sabe que as mulheres sentem um pouco mais do que os homens. A década normalmente é a terceira, quarta, quinta de vida, mas daí vai seguindo e cada vez mais a gente tem uma prevalência só aumentando. Nesse universo da lombalgia, eu vou tentar espelhar aqui uns slides, professor. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que ele está aqui. Está aparecendo, pessoal, para vocês? Agora tá, mas você podia aumentar o slide se você quiser, mas está aparecendo.
Tá aparecendo, né? Tá Tá, aparecendo bem, tá. tá. Deixa eu ver. Melhorou? É que você tinha que aumentar o slide antes de dar o share. Ah, já tinha que ter aumentado? Você sai, aí você sai, aumenta, tela cheia, depois dá o Tá, share. tá. Assim tá pequeno para ver, né? Ou dá para seguir Não, mas assim? eu estou vendo bem, estou vendo bem. Então tá bom. Isso aqui é dia a dia da gente, né? Então, uma moça, 37 anos de idade, com dor nas costas, dor descendo pela perna, dor ciática, né, pessoal? E essa ressonância que mostra a tal da hérnia de disco, né? A hérnia de disco que é esse carocinho, né? Essa imagem que aparece aqui no final da coluna vertebral. Então, quando vocês atenderam o paciente de lombalgia, o primeiro, né, o mais importante, o mais frequente diagnóstico, ainda causa, né, etiologia, é a hérnia de disco lombar. Embora ainda tenha outras causas relacionadas a isso, dor nas facetas, dores de estenose do canal vertebral, dores que nem são oriundas da coluna, são de outros tecidos, de outras regiões que irradiam para lá, né? Já já Carol vai falar de dor pélvica crônica, e muitas das vezes essa dor é sentida também na região lombar, mas o fato é que a hérnia de disco desponta como a principal causa, né? Na nossa graduação, a minha, mais de 20 anos atrás, foi ensinado que a dor lombar estava relacionada à sobrecarga mecânica e que um terço da população ia ter isso normalmente, principalmente ali a partir da terceira década. Isso não deixou de ser verdade, né? Então, esforços que a gente faz, a prática de algumas atividades mais específicas, essas lutas como o judô, greco-romana, lutas que envolvem muita rotação do tronco agarrado, podem predispor à ruptura do disco, saltos também, né? Então, o atacante do vôlei, o jogador de basquete também podem ser acometidos, e aqueles trabalhos, né? Aquele estivador, né? Trabalhando ali no porto, carregando aquelas sacas pesadas, aumentando a pressão sobre o disco vertebral. Mas o que é intrigante, pessoal, é atender o paciente que não faz nada disso, não se expõe a nada disso e que chega para a gente com dor nas costas e que tem essa aí como a causa de seus problemas, né? E o que a gente passou a ver, e eu acho que isso aqui é interessante, né? A gente estava num curso recente de microbioma intestinal e pediu para eu dar uma aula disso aí, ó. O eixo intestino-coluna, né? Será que há ligação daquilo que a gente já conhece do universo, da orto, do universo da integrativa? Será que a relação, professor Arthur, de disbiose intestinal, de leak gut, com desfechos ali, né, problemas da coluna vertebral? E o artigo que a gente então pôde trazer mostra que sim, pessoal. Mostra que aqueles fenômenos que ocorrem inicialmente ali no intestino e que levam àquela inflamação crônica com ativação ali do nosso sistema imunológico, eles não atingem só os eixos que a gente já conhece de cérebro, e outros mais, mas eles atingem também a coluna vertebral. Eles chegam e se dissipam por uma rica rede venosa, isso tem a ver com o tal de plexo de Batson, que faz o plexo de Batson é uma rede rica, uma rede de vasos gigantesca que sai desde a base do occipúcio, drenando o sangue que vem do cérebro, também recebendo sangue de veia cava superior e inferior, região glútea, abdômen, e tudo isso conversa diretamente com a coluna vertebral. Para aumentar ainda mais essa relação, né, para facilitar ainda mais a dissipação de elementos para a coluna, esse plexo é avalvular. Então, a ligação é direta nos dois sentidos, né? E a partir daí que se explicam as metástases de câncer de colo, a infecção urinária levando a espondilodicite, a infecção na coluna, a metástase que também vem de próstata e que chega à coluna vertebral. Só para dar números, metade das metástases atingem a coluna vertebral, tá? Aliás, muitas das vezes o diagnóstico do tumor se dá por uma fratura patológica, uma fratura no osso com câncer, e é a partir daí que se vai procurar o tumor primário. Então, isso só para a gente falar o quanto a coluna vertebral recebe essa comunicação venosa que vem também de lá do intestino. Então, os estudos cada vez mais, principalmente de 10, 5 anos para cá, vem trazendo aí essa relação que há do nosso intestino, da nossa saúde, né, digestiva, com
é a coluna. E vem-se, então, as hipóteses pelas quais esse fenômeno aconteceria. Então, diretamente pela imunomodulação, ou seja, aquela ativação ali no leaky gut, né? Aquela rede ali, aquela malha de atores da nossa imunidade, as apresentadoras de antígenos, células mast, a partir daí conversando com macrófagos, monócitos, os linfócitos, as linhagens B e T. Então, todo esse time sinalizado, pessoal, produz uma série de citocinas inflamatórias. Aqui a gente não vai discorrer sobre isso, esse grupo sabe exatamente o que eu estou falando. E esse cenário imunológico, essas citocinas, vão disparar para diversas áreas do nosso esqueleto. Os joelhos também são muito acometidos, os ombros, e a coluna não fica de fora, né? E aí essas interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, vão conversar ali com células do núcleo pulposo e, a partir daí, ativar um processo de inflamação não só a nível de disco, mas também do osso subcondral. Há quem ache que a doença do disco vertebral, assim como a doença que ocorre na artrite, ela não é primariamente da cartilagem, e sim uma doença do osso que está abaixo da cartilagem, que a partir daí passa a sofrer, com a ativação de osteoclasto, formam-se aqueles buracos no osso, chamado de cistos ou geodos, e esses cistos, esses buracos, erodem no sentido da cartilagem. No joelho, você tem então as artrites, a artrose, e no caso da coluna vertebral, desencadeando o enfraquecimento do disco e a partir daí rotura e a tal da hérnia de disco. Da mesma maneira, metabólitos, a gente conhece bem os lipopolissacarídeos de membrana de gram-negativos, a gente sabe o poder de gerar reação imune dessas paredes, né, dessas membranas de bactéria, também chegando à coluna vertebral. Então, não é um capricho só da placa de ateroma ter membrana, professor Arthur, de lipopolissacarídeo. A coluna vertebral também a gente já começa a ter estudos mostrando a membrana dessas bactérias, né, LPS, chegando até a região de disco e de osso subcondral, assim como já chega, a gente já sabia, no caso de osteoartrite de joelho. E a bactéria chegando diretamente, né? Então, você tem cenários que vão até para infecções mais exuberantes, as espondilodicite. Então, vai ficando claro que, afora tudo que a gente já aprendeu de cenários mecânicos, a gente também tem a low back pain, né? A dor baixa nas costas, particularmente falando aqui de disco vertebral, relacionada a fenômenos da disbiose. E esse grupo já teve aula e segue estudando isso, né, do quanto tratar, então, a saúde intestinal tem a ver com isso. Na minha pesquisa, eu vi também, pessoal, o quanto os ácidos graxos de cadeia curta, a gente conhece bem, né, acético, propiônico e butírico, principalmente o butirato, o quanto esses ácidos estão relacionados direta e indiretamente à saúde, não só da mucosa intestinal, não só a homeostase a nível aí desse lúmen, né, da produção de muco, etc., mas também o que diz respeito à sinalização para a coluna vertebral. O butirato controla a ação de osteoblastos e osteoclastos. Sem ele, né, com a diminuição da produção desse ácido graxo de cadeia curta, você tem uma ativação de osteoclasto sem aquele papel balanceador de osteoblasto. E aí a gente vê isso numa alusão, numa maneira, numa similaridade ao que acontece, por exemplo, com a queda do estrógeno. Então, olhar para esses cenários, tratar o leaky gut, reconhecer a importância, muitas vezes naquelas fases agudas ali, de até fazer a reposição do butirato, não só dele, a gente sabe o papel de ômega 3. Ômega 3 é base para a produção de resolvina, né? E as resolvinas são substâncias estão completamente relacionadas à sinalização celular, à modulação de processo inflamatório. Sem elas, a gente tem uma tendência
tendência maior àquele macrófago M1, aquele macrófago fagocítico, aqui comendo disco, aqui comendo osso, né, o osteoclasto, a sinalizar, proliferar sem o balanço daquele macrófago M2. Então, não tem como a gente falar de lombalgia hoje sem estar atento para esses cenários e, se preciso for, fazer a reposição desses elementos. O ideal é, antes de tudo isso, os pré-bióticos, a gente olhar para as fibras desse paciente e corrigir, ainda que a gente sabe que não é fácil, né? Eu acho que não está completamente definido ainda como tratar desbiose, nem quando entrar com probióticos, nem que cepas são as melhores, em que momento fazer. A gente sabe a complexidade disso, mas a gente já avançou bastante, algumas noções básicas a gente tem em relação a isso. Não dá para esquecer também vitamina D, assim como os outros atores que são importantes para cá, né? Assim, e os irritantes, né? A gente tem os clássicos aí em muitos grupos, os lácteos, a caseína, também o açúcar, que a gente sabe, maltodextrina, o tanto que o professor Arthur Lemos fala disso na pós-graduação, né? Uma série de disruptores que a gente tem hoje de eixo neuroendócrino, piorando todo esse cenário. E claro que para muitos a farinha de trigo, o glúten pode ser um grande vilão, né? Então são cenários aqui que a gente queria alertar vocês. E aí, como que a gente tem cuidado disso, dessa lombalgia nesse grupo de pacientes, o que a gente pode trazer um pouco nesse curso, que a gente tem um módulo teórico e prático para acontecer agora em julho e em agosto, né? Então, eu estou trazendo aqui a radiofrequência pulsada, né? Ou seja, a criação do campo eletromagnético. Para quem está um pouco perdido em relação a isso, a gente tem em casa, né? O forno micro-ondas já trabalha a partir de um campo eletromagnético, né? Então, a energia que vem da rede transformada agora em uma corrente, em uma tensão elétrica, né? E a gente pode fazer isso para tratar vidas, para tratar doenças complexas, né? Esse artigo é do nosso grupo, eu pude ser coautor desse artigo, a gente tratou hérnia de disco numa paciente que não queria agulhas, não queria infiltração, não queria cirurgia, então ela realmente espremeu a gente por córnea. O que que a gente faz, né? E nesse sentido, a gente se utilizou da radiofrequência pulsada. Então, na prática, um gerador que vocês veem aí na tela, um gerador de Douglas, radiofrequência. Oi. desculpa te interromper. Eu não sei se está passando para vocês, mas para mim não está passando nada de slide. Ah, não está Também passando. não. Não, Ah, não. Passa aí, beleza. não. E agora? Não. Eu estou prestando atenção em você falando, mas não passou slide nenhum. Tá. Deixa eu fechar esse compartilhamento, pessoal, e abrir de novo. Dá para ser? A gente tem um tempinho ainda, professor? Ué. Vai. Dá? Tá. Então, interromper Tenta o fazer. compartilhamento. Tá todo mundo me vendo agora, né? E Tá. eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. O professor falou que é preferível já deixar toda a aula aberta, né, professor? Primeiro você aumenta, depois você dá o share. Tá, tá, Mi- Minimiza o zoom, abre a tela toda, aí volta para o zoom e dá o share. tá. Cheguei, já estou aqui de novo. Vamos ver se agora dá certo, pessoal. Essa é a aula. Talvez aconteça a mesma coisa. Vamos ver agora, pessoal. O que que aconteceu agora? Bulufas. Agora, agora você vai conseguir passar. Pelo menos abrir o slide. Você está no Abriu? eixo intestino. Você está no segundo slide. Abre o terceiro agora aí. Passa para Tá, o terceiro. boa. Passou? Não. Não. Você tem quantos slides aí? Só tem mais um. Quatro. Só tem mais um. Ah, Tudo bem, tá nesse do intestino, né? é. Está no terceiro. Tá bom, não tem problema não, dá para a gente explicar. Então, o gerador de radiofrequência é uma máquina portátil desse tamanho aqui, não é mais que isso, e a partir daí saem duas plaquinhas, e essas plaquinhas se acoplam à pele do paciente. Extrapolando, lembraria um pouco o TENS do fisioterapeuta, mas é uma terapia muito mais sofisticada que o TENS, feita por médicos, e o legal é que a gente pode adquirir a máquina de radiofrequência e as pás e ter isso no consultório. A gente tem a venda direta do aparelho para a gente, e depois a gente vai só adquirindo as placas.
A vantagem, pessoal, é poder tratar uma série de dores crônicas, principalmente musculoesqueléticas, não só limitada à lombalgia, você pode tratar dores miofasciais, tendinites, bursites, principalmente para aqueles grupos que às vezes já estão exauridos de terapias por via oral, injetáveis, etc., e que você está buscando mais alguma alternativa para fazer isso. Tem algumas limitações por se utilizar de corrente elétrica, então paciente portador de marca-passo pode ser um problema, e pacientes que também têm eletrodo medular, tem umas cirurgias de coluna com problemas crônicos que não deu mais certo, e a gente da área da cirurgia de coluna instala eletrodo medular, e esses pacientes, assim como os marcadores de marca-passos, são limitados em relação a essa terapia. Mas os demais você pode fazer. Não dói, não dá choque, não há absolutamente nenhum estímulo nociceptivo. É curioso como o paciente deita e parece que não teve tratamento nenhum, né? E você seria isso, faz duas, três, quatro sessões para esses pacientes. O que tem de novo nessa medicina, né, biofísica, pessoal, é que essa radiofrequência transcutânea, ela mostra-se não só eficaz, pasme, Carol, no tratamento de dor, mas também do ponto de vista redox, do ponto de vista de diminuição de citocina inflamatória, de radicais livres. A gente ainda não conhece bem esses efeitos, mas é muito interessante como a gente vê uma inibição ali daquela tempestade ali de radicais livres nos pacientes, e a gente tem esse paciente no dia a dia, o paciente meta-inflamado. Então, vale a pena a gente olhar para a radiofrequência transcutânea, é algo factível, é algo para o clínico, mesmo que ele não tenha habilidade de guiar, de levar agulhas ali para áreas mais profundas das articulações e começar a tratar esse paciente de dor no consultório de maneira muito prática e relativamente segura, bastante segura, tá? E para finalizar, outro assunto que também é do nosso curso e também eu estou envolvido diretamente nisso, meu dia a dia eu uso sempre, é a mesoterapia. Lembrar que a mesoterapia não é, na verdade, uma terapia, mas, na verdade, a gente está falando aqui de um sistema de drug delivery. Então, assim como uma injeção intramuscular endovenosa, a mesoterapia nada mais é do que a inoculação de fármaco a nível ali da derme, né? Aquela segunda camada da pele, com a série de fibras que transmitem dor, fibra C, fibra delta, mas também com a apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, que conversa com o sistema imunológico e conversa com o sistema nervoso e que por muitas vezes perpetua a dor crônica. Então, falar de mesoterapia, a gente está falando não só de neuromodulação, aliviar a dor, mas o que eu considero mais importante, a gente está falando de imunomodulação, tá, pessoal? Então, tem bastante material, tem uma parte prática muito interessante no curso, onde a gente mostra como a gente faz a mescla de mesoterapia com glicose, com alguns flavonoides que podem ajudar muito, às vezes N-acetilcisteína, olhando um cenário mais de redução de citocina, aliás, de radicais livres. Então, também é algo muito interessante. No meu dia a dia, eu associo essas duas terapias para o tratamento do paciente. Tem mais coisas, eu utilizo a medicina regenerativa, plasma rico em plaquetas, célula-tronco, oriunda do tecido adiposo ou da medula óssea, mas aí a gente já está entrando num campo mais invasivo que às vezes para o clínico é um pouco mais difícil. Agora, a mesoterapia e a radiofrequência transcutânea é algo absolutamente prático e factível de se fazer em diversos grupos de pacientes que nos procuram. Era isso que eu tinha para falar para vocês em relação à lombalgia. Muito bem, Douglas. Se você tocou aí no assunto do butírico, né? Foi recentemente lançado no Brasil o exame da dosagem do butírico no sangue e nas fezes, o do butirato. Então, realmente tem um trabalho muito recente dele, o butirato essencial aumentando o efeito de serotonina. Olha que interessante. A serotonina, ela é também analgésica, ela é relaxante, dá uma sensação de bem-estar, né? Por isso, os pacientes deprimidos sentem mais dor, né, do que o paciente não deprimido, né? Então, o butirato sempre se mede nas fezes e mede no sangue. Então, já fica aí também uma forma de avaliar a ingestão de fibra do paciente e se ele tem bactérias, que tem bactérias comensais que fabricam esse butirato. Beleza, Douglas. Maravilha. Vamos lá, Carolina. Então,
Deixa eu tentar agora Falar então compartilhar. contigo, hein? Deixa eu tentar compartilhar. O Douglas tem que tirar, né? Ah, legal. Ah, desculpa, gente. Deixa eu tirar aqui Não, e interromper. o problema é eu conseguir. Peraí. Então, aumenta, depois compartilha. Pera, gente. Tá pequeno. Tá pequeno? Não, pode ser coisa de music, hein? O que que é isso? Não, peraí. Calma. Foi? Mas tá pequeno. Deixa eu fazer para você aqui. Tá Ah, pequeno? tá pequeno. Você Deixa eu tem que ver. encher a tela toda. Tá dando para ler, mas é pequeno. Mas dá para ler. Uma Dá? paciente, menina, 42 anos, dentista. Dá para ler. Tá. Dá Posso para deixar ir. assim? Acho que dá, cara. Então, na verdade, eu vou falar um pouco sobre endometriose. É uma comorbidade que eu atendo com muita frequência, que por mais que seja tão comum, né, realmente ainda é um diagnóstico que eu não sei como é tão desafiador, como tem mulheres que sofrem ao longo de anos, às vezes com 30, 40 anos de idade, com uma clínica desde uma menarca aos 11, 12 anos de idade e que nunca foi investigado, né? Muitas delas descobrem o quadro só realmente na hora, na tentativa de uma gestação, quando não consegue, mas que tem realmente uma clínica muito característica desde a adolescência, né? Então, eu trouxe um caso clínico para falar um pouco sobre como eu abordo a endometriose num tratamento multifatorial, que realmente não existe um único medicamento, um único suplemento ou abordagem, que realmente é multifatorial, né? E o caso clínico de uma paciente feminina que eu atendi há menos de um ano atrás, de 42 anos, dentista. E como eu falei, uma menarca aos 11 anos, mas com uma clínica desde a adolescência. Um fluxo menstrual sempre intenso, com duração maior de 7 dias, muita cólica. Eu sempre pergunto como é o fluxo, né? Se tem saída de coágulo, se é um sangramento mais fluido. E a maioria delas fala que tem saída de coágulo, necessidade de uso de analgésico em todo o ciclo menstrual, muitas vezes desconforto na relação sexual, né? Essa paciente casada nunca engravidou, falou que a libido sempre foi muito ruim, né? E nunca havia pesquisado endometriose, como nunca, ela nunca tentou engravidar, né? Nunca foi pesquisada endometriose. Sedentária, com um quadro de constipação intestinal. Então, como o Douglas falou, né? Endometriose muitas vezes tido como uma doença autoimune, inflamatória. Então, a maioria tem um quadro de constipação associado. E ela falou: "Ó, esse é o meu normal. Eu nunca fui ao banheiro todos os dias. É o meu normal ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro." E uma coisa que eu trouxe aqui que eu observo muito nas minhas pacientes com endometriose, e até foi falado no congresso, que no final vou mostrar dois casos clínicos do congresso de ortomolecular desse final de semana, é o quanto eu observo pacientes com história de abuso sexual na infância. Essa paciente teve um abuso aos 8 anos de idade, mas o quanto tem realmente estudos mostrando a associação de abusos físicos, sexuais, de relações conflituosas na infância com o desenvolvimento de endometriose na vida dessas mulheres. E ela chegou usando sertralina, apresentando crises de ansiedade, com quadro de angústia, falta de ar, usava há 3 anos sertralina de 100 miligramas. E quando a gente pega os exames, uma vitamina D de 32, para mim muito baixa, um PCR aumentado, uma ferritina em 8. Então, assim, como eu pego também muito comum pacientes em quadros de ansiedade, muita fadiga, cansaço, quanto isso se confunde com depressão, pacientes usando antidepressivo por uma ferritina não investigada, uma ferritina de 8. Então, há quantos anos essa paciente vinha com uma ferritina baixa por esse sangramento menstrual intenso? Dentista, que a gente naturalmente pensa que acha que tem, né, frequenta, vai em ginecologistas anualmente, tem um pouco de noção, muitas vezes, da questão, né, laboratorial, mas chegar num ponto de uma ferritina estar em 8, um quadro clínico totalmente compatível com uma endometriose não investigada.
né? E é muito comum a questão da predominância estrogênica, que ela tinha e grande parte das mulheres apresentam, né? Um estradiol muito elevado em relação à progesterona, né? Então, na consulta inicial, como eu sempre falo que todas as minhas pacientes eu encaminho para nutricionista, porque para mim é fundamental a questão nutricional, a adequação nutricional, uma dieta anti-inflamatória, excluir realmente alimentos inflamatórios, ajuste de mudanças de hábitos de vida. E solicitei a ressonância de pelve com contraste, que ela nunca havia realizado. Passou aí? Passou, passou. Tá. Mas mesmo com antes do resultado da ressonância, então assim, muitas vezes a gente não vê a ressonância com focos de endometriose realmente, mas para mim a clínica é soberana, né? Essas pacientes com quadro clínico totalmente compatível, laboratorial compatível, e o tratamento melhora muito a qualidade de vida delas. Então, mesmo antes do resultado da ressonância, muitas vezes eu instituo o tratamento. Então, no caso dela, eu fiz terapia injetável com a DEC intramuscular, o trio metilador, que é B12, B6 e B9 intramuscular. Fizemos 5 semanas consecutivas de reposição de Noripurum endovenoso. Então, o Noripurum, nesse caso, eu vou repondo aos poucos. No caso dela, eu fiz 5 sessões. Faço 2 ampolas de Noripurum num soro de 250 diluído. Fiz 5 sessões, aí eu dou um intervalo ali de 2, 3 semanas, meço novamente. A ferritina é algo que eu sempre mantenho entre 70, 80 a 120, 180, né? Então eu vou dosando, vou repondo até chegar nesse nível, né? No caso dela também, na primeira consulta, eu vou mostrar depois como que eu realizo isso, e é o que a gente vai mostrar também, por isso a importância da parte prática do curso. Eu fiz uma aplicação de terapia neural, um ponto que eu faço muito para endometriose, que é a suprapúbica. No caso dela, eu fiz também cicatriz umbilical e alguns pontos em região torácica, pensando mais na questão emocional, tá? E solicitei o óleo de cannabis, full spectrum, não só pensando na questão analgésica, porque na endometriose em si, por mais que o óleo tenha evidências da melhora anti-inflamatória, da melhora analgésica, quando a gente faz o tratamento da endometriose com equilíbrio hormonal, com todos esses ajustes, dificilmente a gente precisa do óleo pensando no efeito analgésico. A gente consegue melhora completa dos sintomas só com as abordagens. Mas no caso dela, eu solicitei o óleo não só pela analgesia da endometriose, mas também pela questão emocional envolvida pelo uso da sertralina, por ainda apresentar crises de ansiedade. Então, pensando mais nesse efeito ansiolítico, né, na ajuda do óleo no desmame desse medicamento. Então, solicitei o óleo de cannabis. Eu uso muito a gestrinona para equilíbrio dessa predominância estrogênica em pacientes com endometriose, seja via vaginal, então o que eu mais faço são com cápsulas vegetais comprimidos via vaginal, né, que a gente introduz via vaginal 3 vezes por semana à noite, e faço muito implante hormonal também. O implante para casos de endometriose tem um resultado incrível, porque essa paciente, né, fica em amenorreia, ela não menstrua, então diminui completamente os sintomas, né, do ciclo menstrual, melhora o quadro da predominância estrogênica e a melhora clínica dela é muito grande. Então, nessa paciente eu fiz implante de 75 miligramas, um pallet de 75 miligramas de testosterona e dois de gestrinona, uma gestrinona de 50 e uma de 35, e ela já ficou em amenorreia pelos 6 meses do período de implante. E assim, em um mês, realmente o implante tem grande melhora do quadro clínico, né, pela amenorreia e pela correção da predominância estrogênica. E a suplementação oral, que para mim praticamente todas a gente vai repor vitamina D, creatina, ômega 3. Então, no caso da endometriose, eu uso muito a cúrcuma, resveratrol e principalmente o PEA Active e o Miodesin. Tem muitos estudos até mostrando melhora do quadro clínico somente com PEA, porque o PEA, não sei se todos conhecem, já utilizaram, mas ele
É uma substância, né, que a gente pode manipular e que ela tem um mecanismo de ação muito semelhante ao fitocannabinoide, a anandamida. Então, quando eu administro PEA para o paciente via oral, eu deixo mais anandamida, que é um endocannabinoide disponível no sistema endocannabinoide. Então, eu equilibro, ela me ajuda a equilibrar o sistema endocannabinoide e nesse efeito analgésico em relação à endometriose. Então, essa combinação de PEA com miodesin, resveratrol, cúrcuma, é, para mim, maravilhosa, assim, nos sintomas da endometriose. Então, após 6 meses de evolução, essa paciente já está no terceiro implante hormonal. Então, ela retornou com 6 meses para a recolocação do implante, sem sintomas, não menstruando. Então, realmente, essa dose de gestrinona foi suficiente para mantê-la em amenorreia durante os 6 meses. Com melhora da libido, claro, porque quem está acostumado a trabalhar com implante, realmente uma dose de testosterona, por exemplo, de 75, mantém uma testo boa e uma melhora grande da libido dessas mulheres, mantendo toda a suplementação oral durante todo esse período, com a introdução do óleo de cannabis, que a gente foi otimizando e se falando, a gente com 3 meses do óleo já tinha retirado a sertralina. Então ela começou a atividade física, manteve toda a estratégia alimentar e é realmente uma mudança total de qualidade de vida para uma mulher que às vezes aos 42 anos nunca tinha tido uma qualidade de vida como essa por né, às vezes passa 7, 10 dias do mês com todos esses sintomas da endometriose que realmente são muito desconfortáveis para a mulher. Muito Então, bem. só para falar um pouquinho dos fitocannabinoides, né? Como eu falei, tem muitas evidências do uso do CBD e do THC, no caso, um óleo full spectrum, pelo efeito anti-inflamatório e analgésico do óleo. Então, tem muito estudo mostrando somente o uso do óleo full spectrum na melhora dos sintomas da dor, como analgesia para essas mulheres. Mas, como eu falei hoje, com as abordagens que a gente tem, né? Com o que a gente tem de conhecimento e a nossa mão em relação a regulação hormonal, a suplementação. Então, dificilmente a gente usa uma coisa isolada ou a outra, a gente acaba usando tudo junto e é difícil até entender qual delas foi a melhor ou fez a diferença. O mais importante é que associando tudo isso, a gente realmente consegue a melhora dos sintomas e da qualidade de vida dessas mulheres. Então, na terapia neural, pensando em endometriose, esse é o ponto que eu mais utilizo, que é o suprapúbico, que tem indicação tanto para endometriose, dor pélvica em geral, sintomas pré-menstruais, cefaleia relacionada ao ciclo menstrual. Então, é um ponto que a gente faz com a paciente deitada, onde a gente palpa, ali a região da sínfise púbica e aproxima, não, como é que fala? Pressiona a região da pubis para baixo e a gente introduz uma agulha de 0,4 por 40, uma agulha mais ou menos desse tamanho, que a gente introduz dos dois lados da sínfise púbica, 2 dedos de cada lado, na direção, do ânus. Então a gente coloca mais ou menos 3 ml de procaína, 0,3 a 0,7%, 3 ml de cada lado, pensando na melhora analgésica da endometriose. Então, já tive pacientes que só com a terapia neural suprapúbica, até antes mesmo do efeito dos outros, né, suplementos e o óleo e tudo que a gente faz associado, realmente tem um efeito analgésico e ajuda muito nesse caso. Mas, como eu falei, eu acabo fazendo tudo, né, associado numa consulta única, já começa com tudo junto, então fica mais difícil separar tudo. E aqui só trazendo esses dois artigos que eu achei bem interessante e fiquei muito feliz de ver isso no congresso, porque é muito difícil, na nossa área, ver as pessoas realmente falando do que eu muito acredito, da questão de corpo, mente, de como as nossas emoções influenciam nos nossos sintomas físicos e de como eu realmente questiono muito sobre os traumas. A terapia neural me ensinou muito isso, né? Dos traumas de infância, de como você vive, relação com a família, do como é importante a gente entender o emocional do paciente na melhora dos sintomas físicos. Então, eles trouxeram, foi uma aula de endometriose no congresso esse fim de semana, onde foi trazido esses dois casos clínicos, mostrando um deles a influência dos fatores de vida intrauterino e da infância no desenvolvimento da endometriose da mulher em relação à exposição, né, de xenoestrógenos por essa mãe, durante o parto.
e o outro mostrando o que eu falei que eu muito, muito vejo, né? A relação das pacientes que sofreram principalmente abuso sexual na infância com o desenvolvimento de endometriose. E é impressionante como muitas delas me contaram isso chorando durante a aplicação de terapia neural, né? O quanto a terapia neural possibilita desbloquear muitas coisas em relação à ativação do sistema nervoso autônomo e elas se sentirem à vontade depois dessas aplicações em falarem isso, mas que é algo que eu tento, né, realmente ter essa intimidade com a paciente, de conversar sobre tudo isso, para mim faz muita diferença. Então, acho que é isso, é mais ou menos como eu abordo a endometriose. Se alguém tiver alguma dúvida e realmente no curso, na parte prática, vamos fazer juntos todos esses pontos de aplicação. Muito bem, Carolina, porque foi três comentários aí, muito bom. Primeiro, o que você falou, primeiro não esquecer que você citou aí a vitamina D, você corrigiu a vitamina D, tem trabalho apontando, e isso acontece, a vitamina D tem efeito analgésico, tá? Primeiro, tem efeito analgésico. Então, um Sim, trabalho que saiu, um estudo de câncer, um paciente hospitalizado, os pacientes que utilizaram o nível de vitamina D em pacientes oncológicos internados, reduziu o uso de fentanil para aliviar a dor, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, muitos médicos acreditam, ainda acreditam, que o controle do ferro no corpo se dá pelo hematócrito. Lê do engano. O controle do ferro é ferritina, como ela colocou. Provavelmente essa paciente tinha hematócrito de 42, normal. E a ferritina de 8, absurdo, né? Porque a ferritina, o hematócrito é o último a cair de todo o estoque de ferro do corpo, o último ferro vai estar sendo usado pela medula. E, portanto, anemia é o último sinal de que você está caindo de ferro. O primeiro sinal é a ferritina. E como a Carolina falou, tem que estar em torno de 60 a 70 mínimo, né? Então, perfeito. E o terceiro ponto que ela falou é sobre esse trauma intrauterino, né, que se dá muitas vezes pelo cortisol da mãe, né? Que a placenta, ela é inativa quando o cortisol da mãe está muito elevado, a placenta tem a enzima 11-beta-desogenáase, tipo 2, que transforma o cortisol ativo em cortisol inativo, aliviando o impacto do estresse da mãe sobre o cérebro da criança. Então, também é muito importante olhar o eixo HPA, né? O eixo hipotálamo e hipotálamo. Quer dizer, a gente vê, então, é isso que é essa medicina ampla, né? Holística, né? Que procura estudar todos os aspectos do paciente. E isso, o curso, que eu acho que é uma oportunidade, em Carolina e Douglas, não deve ter um curso que fale no mesmo curso, no mesmo dia, final de semana, canabinoide, terapia neural, mesoterapia, radiofrequência, terapia inventável, zonoterapia. Eu acho que é não muita tem. coisa. Porque o foco não é curso de terapia neural, não é o curso de meso, é um curso de dor crônica. Então, eu faço tudo que existe dor, que a gente conhece, que a gente usa no consultório, que vai ser usado. Então, não é um curso de endovenoso, nem de ozônio, nada, é um curso de dor crônica. Então, o que se conhece de dor crônica, e mais um pequeno adendo, que a Carolina falou também, ferro é fundamental para sintetizar a noradrenalina. Por isso que muito paciente com ferritina baixa está deprimido, com aumento de dor, porque não tem noradrenalina para dar uma levantada nele. O ferro e a vitamina C são fundamentais aí também. Muito bom. Algum comentário, Douglas? Tá fechado o seu microfone. Teu som, Douglas, teu som. Eu acho que é isso. Tudo que foi falado, cada vez mais a gente tem a certeza de que essa medicina holística, a medicina que só vai evoluir, cada vez mais a gente vai poder ajudar mais pessoas. E a gente está num momento disso, né, pessoal? No momento que muitos de nós já cansamos do convênio, já cansamos daquele atendimento, daquela ficha, né? E a gente busca uma medicina mais integral, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, né? A gente volta a ser médico, a gente tem vontade de estudar. Eu não me via até anos atrás estudando microbioma intestinal, por exemplo, né? E a gente percebe, o paciente vai se identificando com isso, né, professor? Então, o paciente vai fidelizando cada vez mais, vendo que você se interessa cada vez mais. Então, as pessoas têm procurado a gente nesse sentido.
né? A dor, pra vocês terem uma ideia, a população adulta, 30% da população adulta carrega algum tipo de dor crônica, né? Desses 10%, da população, a dor é neuropática, enfim, então não tem como a gente estar toda hora só encaminhando esse paciente para outros profissionais que às vezes não vão ter esse nível de cuidado, esse nível de atenção como a Carol teve, né? Uma dor de endometriose não é fácil tratar e às vezes o próprio colega da especialidade fica patinando e a Carol conseguiu, com uma série de abordagens integrativas, cuidar talvez melhor do que o especialista pudesse fazer, né? Então, foi nisso que a gente pensou. Tem o livro da gente também, né, professor? Não só o curso, mas o livro da gente que fala desses temas. E é lógico, uma parte é prática mesmo, e por isso que a gente bolou a ideia de fazer o meeting, de fazer um encontro aqui na clínica, para transformar essa teoria, né, naquele modelo prático e a gente vivenciar de perto essas experiências. É isso aí. E outra coisa também que nós não abordamos hoje, mas é importante dizer, é que esse tipo de tratamento leva à redução das drogas, né? Quer dizer, os opioides, o oxicodone nos Estados Unidos, por uma grave saúde lá, os anti-inflamatórios, o paciente hipertenso, insuficiência renal, não pode usar anti-inflamatório, ou tem dificuldade de usar. Os pacientes com gastrite, com úlcera, com esofagite, usar um anti-inflamatório é complexo, né? Corticoterapia, uma quantidade enorme de efeitos colaterais, né? Corticoterapia é muito boa, fase aguda de uma doença. Manter o paciente bem com corticoide, cronicamente, a gente sabe osteoporose, depressão, obesidade, diabetes mellitus, uma quantidade enorme de problema. Então, quando você faz esse tipo de terapia, o paciente começa a reduzir, de repente teve um aumento naquele dia especial, você vai estar o cupido dele, né? Mas não passar o dia à base de analgésicos, inflamatório que é catastrófico, né? É catastrófico. E mesma coisa se faz, os pacientes são obrigados a usar os antidepressivos, que são analgésicos, né? Fluoxetina, por exemplo, excelente hoje em dia, mas carregam perda da libido sexual, pode alterar sono, podem dar uma certa ansiedade. Quer dizer, são remédios que têm efeitos colaterais muito graves, né? E com uma terapia ampla desse tipo, você pode escolher ou usar duas ou três mil pacientes no mesmo dia. Nada impede uma soroterapia, uma terapia neural e uma meso no mesmo dia. Nada impede. E você arma para isso, mandar para alguém, não. Mesoterapia, qualquer pessoa minimamente treinada faz a mesoterapia. Tá? Mesma coisa, aplicar um soro, é um ato médico comum. A terapia neural até que é simples, né, de se aprender. Tá? Então, se você mesmo pode fazer isso no mesmo dia do seu consultório, fazer. Você pode aplicar um soro, uma mesma para dor na coluna, fazer o terapia neural para uma endometriose no mesmo dia, no mesmo momento. São técnicas que se Exatamente. somam naquela hora, né? Perfeito. Então tá. Então agora nós vamos tirar umas férias, né, Douglas? Né? Férias, férias de live, né? Então, em julho, nós estaremos aí na parte teórica. Essa parte teórica, repetindo, vai ser gravada. Então, você pode assistir, depois reassistir a aula, para chegar na aula prática, tininho de teoria, né? E os slides Sim. vão ser disponíveis, os slides da aula teórica, quer dizer, dá para reaprender, e vai ser muito legal, né? Então, Maravilhoso. eu espero que bom, está tudo bem então, né? Gostou do congresso, Douglas? Carolina amou o congresso. Eu também fiquei lá no meu stand lá, deu um movimento, foi bom. Teve boas aulas lá também, né, como todo ano, né? Foi Aham. legal, né? Então Muito tá. bom o Congresso de Horto, maravilhoso. A aula do senhor Pois é é. muito boa, né? Uma aula que a gente não tem graduação também, falando de curso, né? Que praticamente não existe um curso de terapias integrativas para dor como esse que nós bolamos. E também a aula do senhor, esse foco da ortomolecular no paciente com câncer, eu não lembro de ter visto nada que traga o assunto com a profundidade e, ao mesmo tempo, direto ao ponto, como o senhor faz, né? Mas você sabe que acabou suscitando dúvida lá. Ontem, quando eu estava sendo no congresso, aí alguém veio falar comigo que tinha falado que o ozônio pode aumentar o NRF2
que é uma proteína, que são os benefícios do ozônio. Ele aumenta o NF2, ele aumenta as enzimas antioxidantes e aumenta as enzimas desintoxicantes. Então, a terapêutica de Sim, ozônio dá essa propriedade. Mas eu falei na aula, minha aula era o que se pode e o que não pode usar em câncer, em termos de nutrientes. Então, se tem várias coisas lá do NF2, se tem o ozônio. Então, o ozônio no câncer, se ele aumentar o NF2, ele poderia auxiliar a célula cancerosa. Mas isso em pacientes que têm algum tipo de polimorfismo. Mas eu citei essa frase isolada, cuidado com o ozônio no F2 do câncer. Aí ficou assim uma certa, o que é bom também, né? Uma certa discussão. Mas é que no câncer, o problema do câncer é que a célula cancerosa se adapta a tudo, né? Então você dá, por exemplo, só um exemplo para terminar. B1, tiamina em dose baixa, é amigo. coisa de cara em câncer, mas pode ser dada em dose alta. Que em dose alta ela bloqueia uma enzima importante da célula cancerosa. É difícil tratar câncer, é complexo demais. A gente não tem esse domínio, né, de tudo que pode acontecer numa célula que muda todo dia. No mesmo tumor de mama, você tem uma célula que quer açúcar, outra não quer. Você tem uma célula que tem um polimorfismo de uma enzima no mesmo tumor, hein? Na mesma pessoa, na mesma mama. Então, como você vai ver qual é a dieta melhor, qual é o suplemento que eu posso dar? É muito complexo, demais da Muito, conta. É muito difícil. muito. Bom, então, pessoal, prazer novamente. Um abraço Maravilha. a todos, tá? Até a Ótima próxima. semana para Carolina, todos. não, sempre brilhante, querido Douglas. Gostou do livro, Douglas? A Opa! Carolina ficou com ciúme, hein? Ela ficou Ah, com eu também ciúme. quero um livro Eu dei antigo um para livro, guardar para mim, tá? eu dei um livro que eu comprei esse livro de fibromialgia em 1995. Primeiro congresso que eu fui nos Estados Unidos de automolecular, que foi no Arizona, em Phoenix. Eu comprei um livro de fibromialgia, né? Aí eu ofereci de presente, levei para São Paulo, dei presente na mão do Douglas. A Carolina está nervosa até agora. Eu vou Eu ver tô se eu Dá uma esperando. posso. Não, não surpresa tem para ela problema, eu tô aqui. esperando o meu. Eu vou ver se eu vou pegar aqui a minha biblioteca, aqui, ver se eu posso alguma coisa levar para a Carolina. Boa, boa, Tá boa. Quando que bom, vão abrir as pessoal? inscrições do curso? Já estão abertas no site. No site, tá bom. No site arturlemos.com.br. Ok, ok. Mas já está lá. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tudo Beijo, de Boa bom. gente. Boa noite, noite. pessoal. Tchau, Boa Abraço. tchau, noite a Carolina. todos. Tchau, turma. Prazer Tchau, estar com tchau. vocês.